Notícias na palma da mão, orientação e diversão. Produtos que vão facilitar seu caminho, vamos melhorar. Rádio em trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe sem parar. No trânsito não tem segredo, com a rádio você vê cedo. Os serviços que você quer, na estrada vai dar certo. Sintoniza, ouve aqui, sempre pronto a te servir. Nessa rádio você tem trânsito bom, pois é, rádio trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe sem parar. Olá, Rota 9503, o nosso espaço para estudar, debater, entender a legislação de trânsito, todos os domingos de manhã, pela Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas relacionando com a temática trânsito. Também divulgamos o seu serviço, o seu produto. Quer ser um patrocinador? Venha com a gente. Trânsito e educação, Emperia Educacional, Cavalcante Seguros, Tivic Tecnologia, Rede Penat. Estes os patrocinadores que já estão conosco. Venha você fazer parte deste time. Fabiano Goya, ele que é instrutor de fiscalização internacional na Polícia Rodoviária Federal. Como é complexa essa função quando se abre para a relação internacional, na verdade, Goya, porque a relação, esse relacionar com o estrangeiro, nós estamos abordando quem vem para cá. Mas e nós, quando vamos para lá? O brasileiro, quando vai para um país, ele também tem que conhecer a relação que existe entre o Brasil e esse país, qual tratado que ele deve seguir para também poder ser recepcionado e, consequentemente, fiscalizado no país estrangeiro. Exato. Em regra, quando há o acordo de tratado internacional, o que eu exijo para este país, quando ingressa, seja o veículo ou condutor, aqui, é o mesmo que deve ser exigido para o cidadão brasileiro que vai visitar esse país. Essa é a regra de tratado de acordo internacional. Quais são as diferenças que são importantes deixarmos registrado? As convenções como um todo, elas estabelecem que o país pode, por exemplo, exigir um seguro de responsabilidade civil para o veículo. O Brasil não tem essa característica de exigir para todos os seus veículos, mas há países que, independente de ser um veículo nacional ou estrangeiro, exige, quando do ingresso de um veículo estrangeiro, que contrate um seguro. Isso é uma diferença que nós temos nos acordos e tratados internacionais. Outra diferença relevante é que o Brasil deixou de exigir tradução juramentada no documento de habilitação. Ele optou por não exigir. Então, se for apresentado na fiscalização, por exemplo, eu já parei um veículo, que eu também atuo na área de fiscalização, um veículo que o condutor era russo, me apresentou uma habilitação russa. Eu não entendo o idioma. Então, primeiro se estabeleceu a dificuldade de conversação. Segundo, o documento num idioma diferente, para identificar as características. O Brasil não exige a tradução juramentada. Então, nós, agentes de fiscalização de trânsito, temos que identificar, a partir daquele documento apresentado, as informações. Vai utilizar o meio disponível. O Google Lens, um tradutor, uma identificação da tradução do documento para verificar se aquele condutor e o documento apresentado atende às exigências para o veículo que está conduzindo. Então, alguns países vão exigir do condutor brasileiro uma tradução juramentada. Então, é importante
quando for viajar para outro país, identificar essas diferenciações dos acordos e tratados internacionais que o país resolveu não exigir do cidadão estrangeiro. Então, são alguns exemplos muito interessantes que a entrevista e a pergunta oportuna está nos possibilitando esclarecer para quem está nos acompanhando. Também tem a relação aqui dos países que fazem fronteira com o Brasil, né, Goya? Muitos brasileiros e estrangeiros que moram nessa divisa, nessa relação de fronteira. Tem relações de países que não aceitam a habilitação brasileira ou do Brasil não aceitar a habilitação desses países fronteiriços? Dos países fronteiriços com o Brasil, da América do Sul, nós não temos nenhuma dificuldade com relação a aceitar a documentação. São os que mais vão circular aqui no país. Como eu disse, o Brasil ele ratificou e contratou a Convenção de 1926, a de 1943, a de 1968, a Regulamentação Básica Unificada de Trânsito e as normas do Mercosul. Então, os países que contrataram essas convenções, a habilitação deles será reconhecida aqui no país. Além disso, há acordos de reciprocidade entre o país com outros países que não contrataram nenhuma dessas regulamentações que eu citei. Então, esses acordos são realizados entre o país exclusivamente para reconhecimento da habilitação. Então, também é um outro item que deve ser observado para identificar se aquele país tem ou não alguma forma, alguma convenção, algum acordo ou tratado internacional, ou até mesmo um acordo de reciprocidade para que a sua habilitação, quando ingresse no país, seja aceita. Então, para todos esses que o Brasil tem essas relações, automaticamente, pelo princípio da reciprocidade, a habilitação brasileira também é reconhecida nesses países, porque há uma reciprocidade. Eu reconheço a sua e você reconhece a minha dentro do escopo de relações internacionais. Então, é essa construção que deve ser realizada tanto pela fiscalização, e essa análise deve ser feita pelo cidadão estrangeiro que venha ao Brasil e até mesmo pelo cidadão brasileiro que pretenda se direcionar a outro país. Importante ressaltar também, dentro das relações, principalmente com os nossos países vizinhos, há muitos brasileiros que se habilitam nesses países, acabam por cursar uma universidade num país vizinho e acabam estabelecendo residência, adquirindo a residência temporária ou permanente como cidadão estrangeiro nesse país, obtém uma habilitação lá, compra um veículo e quer ingressar no Brasil. O famoso double chapa, que chamamos. Ele tem a nacionalidade brasileira e a nossa nacionalidade estrangeira vinculada, seja ela na condição temporária ou até mesmo permanente. E ele se habilita lá, ele tem que atender algumas regras. Colocamos no app também esses informes, com o objetivo de que o brasileiro entenda que, se obter uma habilitação no exterior, ele vai ter que atender algumas regras, comprovar que está menos de 180 dias no Brasil, apresentar o documento de identificação, documento de habilitação e uma certidão consular, indicando que ele residia naquele país há pelo menos 6 meses antes da expedição da habilitação estrangeira. E se dá isso pelo estabelecimento da residência dele nesse país. Essas regras estão previstas na resolução CONTRAN 933 de 2022, que indicam o que o brasileiro deve atender quando ele se habilita em outro país. É uma informação também relevante, que acaba também a fiscalização se deparando com muitos casos, principalmente agora, no período de festividades, final de ano, as pessoas aproveitam aquele intervalo de universidade, aquele intervalo de trabalho, e vêm visitar parentes no Brasil e acabam ingressando no nosso país com um veículo estrangeiro e também com documento de habilitação estrangeiro vinculado àquele país. Fabiano Goya, ele que é instrutor de fiscalização internacional na Polícia Rodoviária Federal. Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa
orienta e entrevista pessoas relacionando com a temática trânsito. Também divulgamos o seu serviço, o seu produto. Venha conosco ser um patrocinador. Trânsito e educação. Emperia Educacional, Cavalcante Seguros, Tivic Tecnologia, Rede Penat. Já estão conosco, compondo o nosso time. Venha você também fazer parte desta equipe. Rota 9503, o nosso espaço para estudar, debater, entender a legislação de trânsito. Todos os domingos de manhã, pela Rádio em Trânsito.